O CityCast recebe agora o secretário das Subprefeituras de São Paulo, Alexandre Modonesi. A despeito de toda a pressão que alguém no seu cargo sofre todos os dias, afinal de contas, quando a pessoa sai da porta de casa para a rua, ela já tem relação direta com a sua secretaria, com a sua pasta. E houve uma transformação muito grande, principalmente na análise das necessidades de zeladoria da cidade através da tecnologia. Mas isso não foi fácil, né, Alexandre? Foi necessário primeiro quebrar alguns paradigmas, inclusive quanto à legislação, quanto à negociação com o Ministério Público e Tribunal de Contas. Como é que foi isso? Não foi chegar e pegar a tecnologia, descobrir bons sistemas e sair rodando? Acho que a primeira coisa foi tentar achar os sistemas, né? Porque não tem nada criado no mundo para a zeladoria da complexidade que a gente tem numa cidade, como São Paulo. Normalmente, a tecnologia é feita para países desenvolvidos e depois elas são recriadas e adaptadas. Cidade que tem zona rural, né, com agricultura, tem área em urbanização, tem área com o IDH da Suíça e demandas totalmente diferentes, foi achar uma tecnologia que conseguisse entender a necessidade da cidade, eu acho que foi a coisa mais difícil. E depois criar a parametrização disso, entender que quantos dias demora para fazer um laudo de poda de árvore, quantos dias demora para a equipe poder chegar para cortar, quando tem urgência, como que isso acaba sendo prioritário e furando uma rotina normal do trabalho, e criar todo esse fluxo, e aí sim mexer na legislação, porque tinha as entraves, principalmente na poda de árvores, complexos, né, que ainda tem. Eu acho que tem uma nova legislação ainda que eu acho que foi um avanço muito grande. Para você ter ideia, Fábio, nós temos um decreto da gestão do Quércia, na cidade de São Paulo, que tombou as árvores ali do Pacaembu. Então, para fazer poda, a gente tem que mandar com Compresp, né? A árvore é um ser vivo. O galho cresce, uma coisa que dá, cuidar de patrimônio, né? Você dizer que a região precisa ter a árvore e ela faz parte do urbanismo, as árvores, eu concordo plenamente. Mas a árvore fazer parte do tombamento foi uma redação, tenho certeza que ninguém se preocupou na época, e inviabiliza uma agilidade nas podas de árvore da região. Mas isso consegue ser contornado de uma maneira ou de outra. Como cidadão, o que eu percebo é que a resposta é mais real que o cidadão tem agora. Você faz um pedido de poda de árvores e vai ser informado que ele vai demorar 20 dias. Né? E para a gestão pública, dá para mensurar em valores, em dinheiro mesmo, quanto foi a relação do investimento, né, o ROI, dessas ações de implantação de tecnologia na tua pasta? Ah, sim, com certeza. Elas são todas. A qualidade do serviço melhorou, o controle, o dimensionamento do serviço, que é uma outra coisa importante, que assim, a gente sabe hoje quantas árvores a gente tem na rua, a gente sabe qual a demanda de solicitação de poda, quanto a gente precisa fazer por ano, sabe a quantidade de buraco, limpeza, córrego, isso tudo você consegue quantificar e ter o resultado do trabalho, quanto isso economiza, agiliza, e também uma outra coisa fundamental que eu acho que para a sociedade, que é poder controlar. Poder saber que a equipe efetivamente está naquele local, que a ordem de serviço tem foto antes, durante e depois, que a medição é feita em campo pelo encarregado da equipe, já no smartphone. A gente substituiu o papel na cidade de São Paulo. O que mais a gente vai ver no futuro próximo? Eu sei que você é um cara de planejamento, né? Já sabe, já trabalha com um horizonte o melhor possível, político inclusive, né? O que São Paulo vai ter? Como é que a gente vai entrar na próxima gestão do próximo prefeito com novidades de tecnologia? O que está pronto para ser lançado, Alexandre? Eu acho que é a parte de inteligência artificial, né? As rotinas hoje podem ser automatizadas. Quando limpar uma boca de lobo, isso o sistema já começa a fazer. Então ele já dá uma ordem de serviço sem Quantas precisar. são hoje Na cida monitoradas? Na cidade, nós temos hoje 480 mil bocas, e nas áreas que são alagadas, que são partes mais baixas da cidade, 27 mil. Essas 27 mil passam a ter um monitoramento diferente, limpezas semanais. Aqueles sensores ainda existem, né? A gente substituiu. Tá. Hoje, ao conseguir mapear e fazer em lat long, onde estão todas as bocas, a inteligência artificial permitiu com que a gente fizesse monitoramentos por imagem, e aí a gente conseguiu entender assim, a 25 de março precisa limpar 3 vezes por semana, né? As outras regiões já não precisa limpar.
E aí o sistema foi A aprendendo a parametrização. parametrizar sem o chip. Ou seja, aquele sensor ficou obsoleto pela entrada da atividade da inteligência artificial. Eu diria que ele é caro e a inteligência artificial tem tecnologia mais barata. Né? E quando você consegue passar, falar, olha, aqui você tirou tantas toneladas de entulho, aqui a galeria estava suja, estava limpa, o sistema começa a aprender e ele mesmo vai se alimentando. Eu acho que o que a gente vai ter daqui para frente são rotinas e otimizações de serviço, barateando o custo, exatamente para você não ir em locais que você não tem necessidade. O tempo gasto, mais uma vez batendo no microfone, eu sou especialista nisso, o tempo gasto pelo cidadão para esperar o retorno, como é que é essa relação de melhoria nesse tempo? Por exemplo, uma poda de árvore que demorava meses, hoje demora quanto em média, enfim? A gente saiu de 521 dias para 55 dias. Né? Essa é a redução para a poda de árvore. Um tapa-buraco de 121 dias foi para 10. Ainda acho que dá para melhorar. Acho que a gente precisa entrar, e aí é o que eu acredito muito na inteligência artificial, a gente chegar antes da demanda do cidadão. Né? Antes da pessoa pedir a poda, a gente saber que é para podar aquela árvore. Isso a gente não sabe. A gente precisa do engenheiro agrônomo em campo. Não tem tecnologia hoje pronta. Para o asfalto já deve ter alguma coisa um pouco mais próxima desta mesma realidade. Já, o asfalto já tem. A gente tem já em câmera, em carros que andam, 108 táxis e Ubers, que captam essas informações e vão identificando. Eu também bati aqui com você, captando buraco, e aí a gente já abre uma ordem de serviço fazendo. A gente tem uma busca ativa desse serviço. Outra coisa de serviço que entrou, lixeira cheia. Hoje também o reconhecimento por imagem mostra que a lixeira está cheia, já abre uma ordem de serviço para varrição e limpar. Entulho em calçada, já abre uma ordem de serviço para ir limpar. Então, essa tecnologia já é hoje usada na cidade, mas as rotinas futuras eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar. A maior dificuldade hoje ainda é reconhecimento da imagem e o processamento. O grande desafio qual é? Ter a imagem que você capta e aí sim a inteligência trabalhar aquela imagem e entender que aquela imagem precisa do serviço. Né? O buraco nós demoramos 1 ano ensinando o sistema. Ele reconhecia um monte de coisa que não era, né? E hoje praticamente está com 98% de acerto. Né? E agora a árvore é um grande desafio. A gente inverteu já. Hoje a maior demanda da cidade é poda de árvore. No passado era tapa-buraco. Ainda mais com as quedas de árvore que tiveram, a população ficou mais preocupada, acaba solicitando mais, mas a gente tem conseguido responder. E também precisamos ter uma discussão um pouco com a sociedade, porque assim, a árvore é um ser vivo. E todo mundo quer árvore. A cidade fez uma decisão de ter árvore. Mas muitas árvores nós precisamos remover, porque ela fica velha. Estão morrendo e ficam perigosas. E tem que ser removida. Eucalipto, eu pessoalmente acho que não é uma árvore apropriada para a cidade. Você pode ter árvores muito melhores, uma árvore grande, com raiz não profunda. Sem contar o que o eucalipto faz com o solo em volta. Que vai secando tudo. Então, eu acho que você tem áreas na cidade cheias de eucalipto, que todo mundo adora o eucalipto, mas é uma árvore não apropriada para você ter. Ela é feita para reflorestamento, fazer papel. Né? Então, as pessoas também entenderem essa adequação é necessário, mas acho que faz parte do processo. Acho que a evolução da sociedade é essa, você ter primeiro demanda das árvores, depois você consegue mostrar que todo mundo defende as árvores, elas são importantes. Eu acho que ninguém é contra as árvores na cidade. A cidade tomou uma decisão, a população quer a árvore, e agora nós precisamos saber como que nós vamos manter, trocar essas árvores, fazer, de repente, um plantio com a espessura da árvore, o DAP dela maior, para não ser um caule muito fininho. Você ter coisa, Nova York, por exemplo, muitas árvores lá são retiradas. Elas têm um prazo de vida útil, chega aquele prazo de vida, eles retiram a árvore e plantam uma nova, maior. E isso faz com que a árvore tenha menos risco de queda. Ou seja, a tecnologia, até nessa regulação da relação humana com o meio ambiente urbano, né, ela é importante e ela tem utilidade. São Paulo é uma cidade inteligente, Alexandre? Na zeladoria, tenho certeza. E em várias outras áreas também, mas na zeladoria eu garanto. Tá, joia. Muito obrigado. Foi um grande prazer, Alexandre Modonesi, um craque conversando aqui com a gente no CityCast. Valeu.